nessa nova etapa, aonde nós estamos buscando os propósitos da igreja, o tipo de igreja que nós queremos ser. E eu tenho falado isso bastante, e essa vai ser uma das falas, umas frases que nós iremos repetir muito aqui, é que aqui ninguém fica para trás. Aqui ninguém fica para trás. Aqui nós temos como lema, estamos implementando isso, aqui nós vamos, junto com o Senhor, levantar pessoas, amém? Ninguém vai ficar para trás, nós não iremos deixar que Satanás, de uma forma, sem perceber muito, ceifar pessoas, enganar pessoas. Então nós temos buscado nessa nova etapa, definir alguns propósitos da igreja, o porquê que a igreja do Servinho existe. Então hoje eu quero falar sobre ser chamado para encorajar. Quando eu estava pensando nisso, nos propósitos da igreja, e eu comecei a orar, e pedir a Deus uma direção clara, sobre qual seria o propósito dessa igreja, por que a igreja do Servinho está aqui. E eu fiquei pensando e orando e pensando, e aí eu tinha um sermão pronto, e eu lembro também um sermão há um tempo atrás, quando a igreja estava bem no início, lá no outro salão, a gente não tinha quase nada, cada cadeira era emprestada, e eu lembro que eu fiz uma pregação sobre Barnabé, eu lembro do Gabriel, que o Gabriel sempre falou daquela pregação sobre Barnabé, o Gabriel e o Ricardo. E recentemente eu ia pregar e preguei, e quando eu estava olhando aquele sermão, veio claro a missão da igreja, é ter um DNA de Barnabé. Já preguei aqui, dei a pregação de introdução, fiz a primeira pregação há 2 semanas atrás, e agora quero falar específico sobre ser chamado a encorajar, ser uma igreja que tem esse lema. Aqui nós encorajamos as pessoas, e não é coach, não é na cultura do coach, que tem o coach, também tem isso, mas nós estamos buscando a cultura de Barnabé, já falei isso, e vou falar um pouco mais sobre isso nesta noite. Então eu não sei, como eu acabei de orar aqui, eu não sei como que você saiu da sua casa. Como eu sempre digo, eu olho daqui de cima e eu vejo gente perfeita, pessoas arrumadas, caras receptíveis. Então a gente olha aqui e acha que está tudo bem, mas eu sei que pode ter aqui no nosso meio pessoas que saíram e falou, vai ser a última vez. Tem gente aqui que pode estar por um fio, sem esperança, desenganado, e a gente não está percebendo, como eu disse, se olhar para o irmão do seu lado, você não vai perceber isso, mas Deus conhece cada coração, e Deus sabe por que você está aqui nesta noite, Deus sabe por que Ele te tocou, incomodou a você vir aqui nesta noite. Então você precisa ouvir isso, você não está aqui à toa, talvez seja por isso que você está aqui, para ouvir essa mensagem, para ouvir a boca de Deus falando. Então nós fomos chamados como igreja, para viver algo maior do que apenas ser igreja aqui, nessas 4 paredes. Tem algo a mais. A igreja não se resume a isso, ao culto de domingo. A vir aqui, está lotado num domingo, culto de ceia, todo mundo vem. Não é isso. Mas eu vejo que, e principalmente agora, o principal chamado para essa igreja é levantar pessoas. Porque é isso que nós acabamos de ler no versículo 8. Se o seu dom consiste em encorajar pessoas, então encoraje. E você pode estar perguntando aí, falando, mas espera aí, está falando que é de um dom, É um dom. Então eu não tenho esse dom. Mas a gente vai ver que não é bem assim.
que todos nós fomos chamados a encorajar. Não é só um dom específico. Você vai ver no decorrer desses textos que não é bem isso. Então, encorajar não é opcional, meu irmão. Não é uma opção que Deus te deu. Não, não é. Não é só parte de um perfil ou de um temperamento, mas principalmente encorajar é um chamado espiritual. É um chamado espiritual, encorajar pessoas. E a gente sabe que as palavras têm muito poder. Sim ou não? Palavra tem muito poder, meu irmão. Uma palavra, ela pode construir, pode abençoar, pode liberar destinos, mas nós sabemos que uma palavra mal colocada pode travar destino, pode derrubar pessoas, pode paralisar pessoas, uma palavra mal colocada. Porque tem muita gente, meu irmão, que nunca mais tentou, está parado por causa de uma palavra. Você deve conhecer alguém que por causa de uma palavra a pessoa desistiu, a pessoa parou, a pessoa está aí perdida, ou está travada por causa de uma palavra. E tem gente, meu irmão, que poderia já estar avançando, mas ainda não avançou, porque ninguém disse nada ainda. Não teve uma pessoa, um Barnabé, para estar encorajando, apoiando. Então tem pessoas paradas, travadas. E nós sabemos também que o silêncio também mata destinos. Tem pessoas que a pior coisa que você pode fazer para ela não é xingar ela, é silenciar, é ignorar, ser ignorado. Fala a verdade. Que sensação ruim, ser ignorado. Você esperar uma resposta. Às vezes é melhor receber uma resposta não tão positiva do jeito que a gente estava esperando, mas ter um feedback do que não receber nada. Sim ou não? Tem horas que a gente está esperando. Eu mesmo tenho esse perfil, quando estou até na empresa trabalhando, de ter o feedback, saber como que eu estou. É horrível você estar desenvolvendo alguma coisa e não ter nenhum feedback, nenhuma palavra que fala se você realmente, porque às vezes a palavra que não é tão boa, mas que não destrói, mas essa palavra vem na hora certa para a gente reavaliar as nossas atitudes e falar, peraí, eu preciso melhorar aqui, eu não estou indo tão certo. Então, meu irmão, cuidado, que o silêncio também pode matar pessoas. Então, o que nós estamos falando é sobre Barnabé. Abra comigo lá em Atos 11. Versículo 22. 22? Isso. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e fez o que, meu irmão? Incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé, 24, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Barnabé, quando chega em uma igreja, um local, ele se alegra de ver aquilo que Deus está fazendo. Mas não só isso, ele não para. Ele não fica satisfeito enquanto não vê todo mundo na mesma alegria, na mesma sintonia. É por isso que quando ele chega aqui, ele se alegra, mas ele incentiva os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Ele incentiva.
Ele vê aquelas pessoas ali, alegres, contentes, novo, convertido, que está no primeiro amor, e a gente sabe que não dura para sempre, não é? Primeiro amor é maravilhoso, a gente fica ali, todo feliz, aos pés do Senhor, e a gente fala, eu vou para onde você me enviar, Senhor, eu vou pregar, e a pessoa tem ousadia, prega, mas prega em qualquer lugar, prega indo para Catanduva, no ônibus da saúde, prega na consulta, prega na fila, prega em todo lugar, mas o tempo passa, e o que acontece? Aquele amor vai se esfriando, a gente vai se acomodando, e a gente não vê tanta a necessidade. Eu lembro que eu ouvi, junto com o irmão Júlia, numa igreja que a gente foi visitar, vou usar aquele exemplo do carro vermelho. Quantos carros vermelhos você viu hoje? Quantos? Quem viu um carro vermelho hoje? A menos que você tenha um carro vermelho, tá? Se você tiver um carro vermelho, o irmão Estrela, a irmã Adriana, e a grande maioria aqui, ó, 2, de todo mundo que está aqui, 3, Dorival também viu um carro vermelho? 3 pessoas. Mas se eu falar para você que semana que vem, quando você voltar aqui, a cada carro vermelho que você ver, eu vou te dar R$50. O que vai acontecer? A gente vai reparar tanto nos carros vermelhos, mas tanto, que vai faltar dinheiro, né? E você vai fazer de tudo para ver carro vermelho. Aliás, você vai começar até a andar na rua. Que nem naquela época que o pessoal andava atrás de Pokémon. Lembra dessa era aí? Que o pessoal ficava doido de madrugada, pegava táxi para ir atrás de Pokémon. Você vai ficar assim. Mas por que vai acontecer isso? Porque o seu foco vai estar ajustado, não é? Você vai prestar mais atenção. Agora, por que com pregar o Evangelho, a gente não acha tão importante? Porque se eu também te falar que eu vou dar 50 para cada pessoa que você pregar o Evangelho essa semana, semana que vem, vai estar cheio de gente falando, ó, eu preguei para 10, eu preguei para 5. Sabe por quê? Não é só pelo interesse do dinheiro, mas é o foco e a prioridade. Você vai priorizar isso. Então a gente não prega o Evangelho porque não é prioridade para nós, não é? Tem muitas coisas nas nossas vidas que a gente não faz porque não é prioridade, assim como é o carro vermelho. Já reparou quando você vai comprar um carro? Às vezes é um carro que ninguém tem, e você fala, nossa, eu nunca vi. Aí você, naquela semana que você começou a ver, decidiu que vai comprar o carro, você começa a ver todos os carros iguais. Por quê? Porque o seu foco foi ajustado. Então o nosso foco às vezes não é bem isso, de pregar o Evangelho. Mas está aqui um homem, cheio do poder de Deus, que incentiva, cheio do Espírito Santo. E quando está ali, além de incentivar, diz o versículo 24, uma grande multidão se converteu ao Senhor. Aí você vem falar para mim que encorajar é só dom. Isso é porque eu nem entrei no texto ainda. Por aí a gente já vê que não é bem só a questão de dom. Realmente é algo espiritual. Barnabé é o homem que vê Paulo quando ninguém vê. Já falei isso aqui, mas vou dar uma pincelada rápida. Paulo era o cara que estava perseguindo o cristão, estava matando todos os cristãos, e de repente o Senhor Jesus aparece para Paulo, que não chamava ainda Saulo, cai do cavalo, fica cego, e tem um encontro real com Cristo. Só que é a mesma coisa de eu falar que não vou falar o nome, mas um grande traficante aí, se converteu ao Senhor Jesus. E semana que vem ele está vindo aqui na igreja. Aquele maior do país, tá? Não estou falando de qualquer traficante, não.
Quando ele chegar aqui, qual vai ser a nossa reação? Será que nós não vamos ficar com o pé atrás? Será que ele se converteu mesmo? Essa é a situação de Paulo. Paulo se converte, mas as pessoas estão com o pé atrás. Imagina, o cara que estava matando todos os cristãos, de repente ele entra na igreja, o que você vai pensar? Chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Agora já era. Então todo mundo está esquivando de Paulo. Mas tem um homem chamado Barnabé, filho do encorajamento, que o nome dele nem era Barnabé, era José, que olha para Paulo e arrisca a sua própria vida e fala: eu vou te introduzir. Eu acredito que você teve um encontro verdadeiro com Cristo e vou caminhar junto com você. E eu sei que Deus tem uma obra na sua vida, e eu sei quantas coisas que Deus vai fazer através de você. Mas se Barnabé não entra na história, talvez a gente não iria ler tantos livros, tantas cartas de Paulo. Não iríamos. Porque teve um homem que acreditou, que incentivou, que apresentou Paulo quando ninguém estava confiando. Um homem que aposta quando ninguém acredita. Ninguém acredita. Um ex-presidiário entrar no nosso meio, quem vai dar emprego, quem vai confiar? Mas tem que ter um Barnabé, que vai falar: eu acredito em você, eu acredito e eu sei o poder que Deus tem na sua vida, eu sei o quão grande vai ser a obra na sua vida, por isso eu vou incentivar, por isso eu vou te encorajar, por isso eu vou caminhar junto com você. Tem que ter um Barnabé. Então, meu irmão, às vezes a gente acha que está sendo muito espiritual, porque a gente está orando muito. E toda sexta-feira aqui nós temos oração, fica a dica, 7h da noite. Mas a gente acha que ser espiritual é orar muito. Mas ser espiritual sim é orar, mas também é levantar pessoas. Porque não adiantava nada uma igreja estar orando, porque Saulo recebeu Cristo porque a igreja orava, amém? Glória a Deus. A igreja orava. Saulo teve encontro com Cristo. Isso sim pode acontecer. Isso não adianta, porque eu não consigo convencer o seu coração. Você não consegue convencer o coração de ninguém, só Cristo. Só que depois que a pessoa se converte, para Deus fazer a obra na vida dela e cumprir o chamado, precisa de pessoas para estar junto, dando a direção, encaminhando, encorajando, incentivando. Você está entendendo, meu irmão? Se não acontecer isso, a obra de Deus fica parada. O chamado na vida daquela pessoa não vai para frente. Precisa de pessoas. Cristo não está aqui na terra, meu irmão. Você já entendeu isso? Cristo não está mais aqui na terra. Ele já veio uma vez e falou que vai voltar. Mas por enquanto ele não está aqui. Aí sabe quem está aqui? Olha para o seu irmão do lado aí. Nós estamos aqui, representando a Cristo, dando seguimento à obra que Ele começou. Eu e você estamos aqui. Então é necessário sim, dar seguimento e ser um Barnabé, um homem de Deus, espiritual, que incentiva, que se alegra. Então, meu irmão, Deus usa gente que acredita em gente. Como Deus vai usar você se você não acredita nas pessoas? Porque a sua obra qual que é? O que Jesus deixou para nós? Ide por todo mundo. Fazer o quê? Discípulo. Eu consigo fazer discípulo se eu não gostar de gente? Eu não gosto das pessoas, e como que eu vou dar seguimento à obra de Jesus? Como que eu dou seguimento à obra de Jesus se eu não consigo gostar? Deus vai usar gente que gosta de gente. Então, meu irmão, você que entrou aqui hoje, como eu falei no começo, que pode ser que você está por um fio, que pode ser que você está sorrindo por fora, mas por dentro você está chorando. Pessoas que já pensaram em parar na fé, parar de trabalhar, desistir de tudo, parar no ministério. Entenda, você precisa de alguém do seu lado. Você precisa de pessoas para incentivar você, para encorajar você. Tem coisas, meu irmão, que Deus não vai fazer. Sabe o que Deus não faz? Aquilo que eu e você pode fazer. E incentivar pessoas, encorajar pessoas, isso daí Deus não precisa fazer porque tem eu e você. Agora, o impossível,
Aquilo que a gente tentou, a gente fez, e aí a gente não conseguiu, aí é obra de Deus. Agora, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Deus não vai fazer. Amém, meu irmão? Tem pessoas que só vão continuar, meu irmão, se alguém acreditar, se alguém dar uma chance. Mas vamos voltar lá para o texto para você entender aquilo que eu falei sobre se você está duvidando que é dom. Não, pastor, você está falando bobeira, é dom, eu não tenho esse dom. Ah, não? Então vamos lá de novo no versículo 9. A gente parou no 8, né? Se o seu dom é encorajar, encoraje, tal, exercer, por aí vai. Mas olha o que diz agora, depois que a gente passa esse versículo, que você está falando que é dom, olha bem as recomendações. Amem as pessoas sem fingimento. Aqui não está falando de dom, tá? Ele está dando uma recomendação a todos. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Agora de novo, versículo 10. Amem-se com amor fraternal. Aí o bicho pegou agora. E tenham prazer em honrar uns aos outros. Meu Deus. Ter prazer em honrar uns aos outros. Aí você vem me dizer que encorajar é só dom. Ah, é só para quem tem dom, pastor. Mas então tá bom, você não precisa encorajar, mas tá bom, vamos lá para o mais difícil. Vamos ter prazer em honrar uns aos outros. Você não quer encorajar? Beleza. Só continua do versículo 9 em diante. Vai, continua do versículo 9. Amem as pessoas sem fingimento. 10, ame-se com amor fraternal e tenha prazer. Aí o versículo 11. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. 12, alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. 13, quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Mas ele falou que era dom também, tem dom da generosidade, não falou? E por que agora ele está falando para todo mundo? Se você vê alguém passando por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Cadê o Anthony? Não está aí? Está lá atrás. Está aí? Lembra da hospitalidade, né? Você lembra, né? Você gostou da hospitalidade. Meu irmão, você sabe o que é ser hospitaleiro? Quem tem ideia? Sabe o que é ser hospitaleiro? Tem alguém que sabe? Quem sabe? Levanta a mão aí. Não vou perguntar para você não, pode ficar tranquilo. O que é ser hospitaleiro? É o que, Margarete? Acolher. Sabe o que é? É o que acontecia aqui. E eu já vi isso acontecer na minha casa. Não na minha casa, mas quando eu estava na casa dos meus pais, vai. Ser hospitaleiro, meu irmão, é colocar pessoas dentro da sua casa. É acolher a pessoa numa hora da dificuldade. Aí você vem falar que é dom, mas ele está falando para todo mundo. Quando pessoas passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Está entendendo, meu irmão? Isso é igreja. O resto é balela. Isso é igreja. Ser igreja é isso. É fácil? Não. Mas a gente tem que orar a Deus. Pedir a Deus. É para todo mundo? Não. Pode ser que não seja para todo mundo. Mas a igreja tem que ter essa mentalidade. A igreja tem que ter a mentalidade de falar, peraí, eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para realmente dar continuidade ao ministério de Jesus. Porque Jesus não está mais na terra e Ele deixou eu e os meus irmãos. Para a gente dar continuidade. Para a gente mostrar quem Jesus é. Como as pessoas veem Jesus? Através das nossas atitudes. Através
da gente realmente entender que nós devemos ser uma igreja que encoraja, que acredita nas pessoas, que vê as necessidades uns dos outros, que se importa uns com os outros. Isso é ser igreja. Eu lembro que eu estava numa igreja lá em São Paulo, e eu aprendi muito vendo isso na igreja. Uma igreja que ajuda, tem campanha de Natal, ajuda não sei quantas ONGs. E eu tinha um amigo meu que estava numa igreja mais nível hard. Porque aquela igreja grande fazia isso, mas fazia uma vez por ano. Só que ele estava numa igrejinha pequenininha, que nem chamava de igreja, mas que todo final de semana estava lá na Cracolândia, acolhendo aquelas pessoas. E ele falava para mim, sabe o que te falta? O MM. O que é o MM? O mão na massa. Falta você pôr a mão na massa. Falta você ir lá. E eu queria ir, nunca fui. Não tive oportunidade, mas eu queria ter ido com ele lá. Porque o evangelho, meu irmão, não se resume, lógico, não vou falar para você ser radical, a partir de hoje vai largar tudo, não. Mas a gente tem que pelo menos começar a ter consciência. A gente tem que entender que assim, você pode não fazer isso, mas tenha consciência de que realmente evangelho é isso. Não pensa que evangelho não é isso. Evangelho é isso. É viver esse tipo de coisa. É isso que nós precisamos ter. Vamos continuar. 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Meu Deus do céu, às vezes dá raiva, não dá raiva da gente ler? A gente olha a palavra e fala, meu Deus do céu, por que, Senhor? Por que você fez desse jeito? Meu Deus, eu não queria abençoar, o cara me deu uma fechada, puxou meu tapete na empresa, ai meu Deus do céu, está aprontando comigo, está fazendo isso, e vem a palavra e fala, abençoe aqueles que os perseguem, não os amaldiçoe, mas orem, porque assim, olha a loucura, se parasse ali, estava bom, a gente tem que abençoar, tá bom, eu te abençoo, vai com Deus, te abençoo, libero você, vai, some da minha frente, vai lá, Deus te abençoe, mas aqui está falando, que a gente tem que ir além, não para amaldiçoar, abençoar, mas está falando para que a gente ore, a gente quase não consegue nem orar por nós, mas está falando para a gente orar por aqueles que estão nos perseguindo, para Deus abençoar a vida deles. Você não consegue orar nem por você, e Deus está falando aqui na palavra para a gente orar por aqueles que nos perseguem, e a gente pedir para o Senhor, abençoa a vida dele, abençoa a vida desse homem, dessa mulher. Versículo 15, alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram, vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde, e não pensem que sabem tudo. Eita sabidão. 17, nunca paguem o mal com o mal, pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, versículo favorito da dona Carmen, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, aí o negócio ficou estreito. Se o seu inimigo estiver com fome, fala, chegou a sua vez de sofrer. Se ele está com fome, você fala, ih filho, chegou na hora errada, eu estou com o bolso cheio, quem te viu passar na prova e não... Ai meu Deus do céu, se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber, ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal os vença, mas vençam o mal
praticando o bem. Meu irmão, eu não precisava nem falar nada, eu só precisava ler esse texto aqui, ó. A gente podia ir para casa, só ler esse texto. Não precisa nem falar nada, porque a palavra já fala por si só, não é? Olha, meu irmão, se a gente conseguisse colocar 1/3 do que está escrito aqui, a gente já ia para o céu direto. Porque isso daqui é a coisa mais difícil que existe, meu irmão. Mas nós, como cristãos, como servo de Deus, temos que ter consciência e pedir ao Espírito Santo de Deus, me ajuda a viver isso. Me ajuda a viver isso. Porque não é fácil. Eu quero me vingar, eu quero que meu inimigo realmente tenha fome, eu veja ele morrer de fome, que ele tenha sede, ele morra de sede. Eu quero isso. Eu quero me vingar, eu quero deixar que a ira mesmo sobre a minha vida aumente, para que eu esteja com raiva mesmo na hora de enfrentar o inimigo. Mas está falando tudo ao contrário. Nunca paguem o mal com o mal, pense sempre em fazer. Olha o que diz esse versículo, versículo 17. Pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. É tipo assim, se todo mundo pudesse ver, será que eu faria isso? Pense em fazer, sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Como eu vi também há um tempo atrás, uma postagem de uma mulher falando, não sei se ela era psicóloga, e ela falou, se tudo que você fosse fazer, e a sociedade ao redor fosse cega, ninguém enxergasse, será que você iria se vestir assim, iria se comportar assim? Porque fala a verdade, se muitas das nossas atitudes não é para que os outros vejam, para que as pessoas percebam. E é o que está dizendo esse texto, pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Se todo mundo for ver, será que eu vou continuar tendo essa atitude? Será que eu vou continuar desse jeito? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou brigar? Será que eu vou xingar? Será? E aí, meu irmão, sabe aonde a gente se depara agora? Com essa mesa. Depois de ouvir tudo isso, a gente se depara com a mesa. Que lá em 1 Coríntios, vai falar o quê? 1 Coríntios 11. Lá no versículo 17. Aqui no versículo 17 continua a ensaboada de Deus à igreja. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Olha isso. Uma igreja que quando se reúne está fazendo mais mal do que bem. Já imaginou uma igreja assim? Que se reúne só para ter problema? Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam que são aprovados. Agora vem o versículo 20. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Nós acabamos de ler, para a gente ter prazer em se associar a pessoas de baixa renda, com condições financeiras precárias. E aí vem aqui uma igreja, que quando se reúne numa ceia, um sai embriagado de tanto beber, o outro sai passando mal de tanto comer, e tem pessoas passando fome. Essa é a advertência a essa igreja aqui em Coríntio. Então, meu irmão, a ceia, que realmente é para a gente lembrar que Jesus morreu, mas hoje não é só para lembrar que Jesus morreu, de acordo com o que nós estamos lendo, mas é para lembrar que Ele não desistiu de nós.
estava pensando isso hoje à tarde, e eu, lembrando da minha condição, da minha vida, do meu testemunho de vida, só dá valor à graça de Deus aquele que tem consciência do pecado que já cometeu. A graça só tem sentido para quem tem noção o quão pecador é. Quão errado você já foi ou está sendo, e mesmo assim tem uma mesa posta para você, falando: eu não desisti de você. Eu não desisti. Então só dá valor à graça aquele que tem noção do quão pecador é, o quão misericordioso é o nosso Deus. Porque lembra bem a situação na ceia. Jesus está à mesa. Quem está na mesa com ele? Pedro, que depois nega Jesus 3 vezes. Quem está na mesa com ele? Judas, aquele que o trai, com um beijo no rosto. Que sacanagem, né? Com um beijo no rosto. Quem está na mesa? Todos os discípulos que, quando o caldo entornou, fugiram. Todos estão na mesa. Todos estão na mesa. E mesmo assim, Jesus, sabendo de tudo isso, senta à mesa e ainda serve a mesa. É o mesmo Jesus, meu irmão, que olha para mim e para você, sabendo quem a gente é, ou quem a gente já foi, ou quem a gente ainda vai ser, e fala: aqui está a mesa, eu estou te servindo. Aqui está o meu sangue, aqui está o meu corpo. Sabe por que vocês estão fazendo isso? Porque um dia, lá na cruz, eu decidi morrer por cada um de vocês, para que o pecado hoje não os domine mais. É esse Jesus, que sabendo quem estava lá na mesa, pessoas que traíram de verdade, assim como eu e você também, trai Jesus várias vezes, ele decide servir. Então, meu irmão, isso que Jesus fez, isso sim é encorajamento. É encorajar. Porque Jesus podia falar: vamos parar por aqui, eu sei que vocês vão fazer tudo isso, para por aí. Mas não, ele encoraja, ele serve a mesa, ele dá a oportunidade, mesmo sabendo tudo o que iria acontecer. Então, meu irmão, Jesus não está aqui hoje só para lembrar do que você fez, mas Ele está aqui hoje porque Ele sabe o que você pode se tornar. Ele sabe o quanto que você tem valor nas mãos dEle. Eu falei isso no aconselhamento sexta-feira, que tem pessoas que Satanás luta assim demais. Já perceberam isso? Tem pessoas que são muito retalhadas pelo diabo. Tem pessoas que parece que o diabo marca e não larga, e faz de tudo para derrubar as pessoas. Sabe por que isso acontece? Porque Satanás sabe a bomba atômica que você vai ser nas mãos de Deus. É por isso que ele tem pessoas que ele luta. Ele faz de tudo para derrubar, porque ele sabe o potencial que você tem nas mãos de Deus. Ele sabe que se você realmente cumprir o chamado, estar na direção certa, é um guerreiro a mais que vai realmente atrasar ao lado dele. É por isso que ele luta. É por isso, meu irmão. Então, entenda bem neste momento aqui da ceia. Cristo não desistiu de você. Tem uma mesa que está posta. Tem ainda um propósito na sua vida a ser cumprido. Então, entenda bem o que diz o texto. Versículo 23. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus. Entenda bem, meu irmão, na noite que Ele foi traído, não foi num momento bom, mas Ele agradece a Deus, parte o pão, e ainda diz:
este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha.